Bom dia, pessoal. Tony Piccolo falando aqui do Instituto Amaivos Contém Amor. Estamos aguardando aí a Silvana. Hoje sobre como o Mindfulness pode ajudar nesse momento de... Oi, Silvana, bom dia, querida. Bom dia, Tony. Tudo bem? Tudo jóia? Que bom, que bom. Estava começando a apresentar aqui rapidinho a nossa live. Como o Uhum. Mindfulness pode ajudar a gente aí nesse momento de decisões políticas, né, no país, que está dividindo tanto a nossa população em geral, né, Silvana? Então, eu queria dizer o Uhum. seguinte: o Amaivos Contém Amor é o Amaivos, o Instituto Amaivos é uma OCIP, Organização Social Civil de Interesse Público, o Contém Amor é uma plataforma digital e a gente trabalha com a produção e distribuição de conteúdos educativos e culturais ligados a amor e direitos humanos. Então, a gente tenta propagar sempre a cultura do amor, né? Diálogo intercrença, diversidade cultural, os direitos humanos, o cuidado com o meio ambiente, os temas que realmente são relevantes, independentemente da sua ideologia, das suas opções políticas. Institucionalmente, né, Silvana, acho importante deixar claro, o Amaivos não toma nenhum tipo de partido, né, político, ideológico, né, eu acho que aí, obviamente, as pessoas que compõem o Amaivos, cada um tem as suas preferências pessoais, né, a sua leitura sobre o momento, sobre política, né, e aí se manifestam livremente, como deve ser com todo mundo. Mas, institucionalmente, o Amaivos tem como política não entrar na questão ideológica partidária, né? Não é a nossa meta, a nossa missão, o nosso objetivo, o nosso propósito. Então, dito isso, a gente está tentando, de alguma forma, cuidar da saúde humana e espiritual das pessoas, né, dentro do possível, né, saúde mental, saúde espiritual, e essa série sobre mindfulness vai um pouco nessa linha, e a Silvana propôs essa semana, por conta desse caos que está aí nas vésperas da eleição de 2022, né, só como memória aí para o futuro, nós estamos aí há alguns dias da eleição entre Lula e Bolsonaro, né? E há uma divisão muito forte aí na população brasileira. Eu acho que houveram, né, Silvana, muitas brigas, né? Houve muitas brigas entre familiares, entre amigos, entre conhecidos, quer dizer, as pessoas estão muito sensíveis, e aí eu me incluo nisso também, porque eu acho que eu nunca tive tão mexido numa eleição como eu estou agora, porque eu pessoalmente acho que são valores humanistas que estão em jogo, né? Independentemente da sua coloração ideológica, se é direita, se é esquerda. Eu, por exemplo, como pessoa física, né, eu me considero o centro, né? Eu acho que tem coisa bacana, eu acho que o empresário tem que ser livre para empreender, e acho que o Estado tem que cuidar da saúde, da educação. Sem um Estado forte, o mundo vira um caos, né? Enfim, mas o ponto principal é como a gente administrar, né, esse momento de tensão, e como a gente tentar, eu acho que assim que acabar a eleição, seja quem ganhar, né, seja qual for o eleito, nós vamos ter um período aí de reconstrução, né? Eu espero que quem ganhe tente ter uma visão estadista de tentar juntar os cacos, né? Quer dizer, é um país só, né? Não é... O Brasil não está dividido em dois, né? Eu acho que as pessoas lá no fundo têm os mesmos interesses, pelo que eu vejo, assim, combate à corrupção, direitos humanos, é um país mais justo, é um país mais livre, né? Democrático. Pelo menos isso são os conceitos que estão permeando aí as argumentações para um lado e para o outro. Bom, queridona, queria passar a palavra para você, aprender um pouco aí de como o Mindfulness pode realmente nos ajudar aí a segurar um pouco a onda desse momento, né, de conseguir manter a calma, manter o discernimento em alta para a gente poder chegar num país melhor, que é o que todo mundo almeja no médio e longo prazo, né? Então é isso, Silvana, bom dia, a palavra está com você, tá, querida?
Obrigada, Tony. Quando você falou em reconstrução, aí eu lembrei da África do Sul, né? Depois do apartheid e a eleição do Nelson Mandela. Como foi bonito, né? Aquela coisa toda da reconciliação, da verdade, do perdão, que são valores cristãos, assim, né? É, O Brasil é um país majoritariamente cristão, né? Então, assim, entre católicos e protestantes, nós somos uma maioria cristã. E nem por isso a gente consegue colocar em prática isso que fala aí o Contém Amor, amai-vos, né? Então, assim, amai-vos é um imperativo, né? Amai-vos, não é assim, se possível você ama, né? É assim, o teólogo que eu estudei no mestrado e no doutorado, ele tem um livro chamado que ele fala sobre amor, poder e justiça, e ele levanta uma questão, como trabalhar a questão do amor do ponto de vista ontológico e do ponto de vista ético. Aí ele diz assim: pode o amor ser uma emoção se é um imperativo, né? Na Bíblia, assim, é amai-vos. Então, eu acho que o desafio principalmente para nós cristãos, é esse amai-vos, porque assim, divergência política é algo saudável e faz parte da democracia, né? Agora, a questão são as divergências pessoais por trás, né? Ontem eu fiquei extremamente incomodada. Eu moro do lado de uma praça, e aí os profissionais da prefeitura estavam pintando a praça. Só que aí eles começaram a entrar numa discussão política, mas eles estavam um distante do outro, eles começaram a gritar. Aí ficava um xingando o outro, não sei o quê. Eu falei, poxa, eu queria meditar. Eu fiquei tão incomodada que eu quase liguei à prefeitura. Eu falei assim, dá para vocês pedirem para os seus funcionários ficarem quietos? E eu acho que esse é o desafio, né? Amai-vos, assim. E aí eu queria falar assim, antes de entrar no tema, uma coisa assim, que tem me ajudado a lidar, assim, né? Eu comecei a meditar não tem muito tempo, né? Tem, sei lá, uns 2 anos, que eu comecei uma prática. Eu tinha uma prática de meditação cristã, né? E essa prática de meditação de mindfulness foi uma prática que me ajudou a lidar com umas questões assim que eu não conseguia lidar com todo esse imperativo de amai-vos, né? Esse imperativo cristão, assim, eu não conseguia lidar. Assim. Eu sabia que o que eu tinha que fazer, que eu precisava fazer, mas eu não conseguia fazer. E aprender assim com meus professores, eu costumo dizer, eu já disse isso aqui nas outras lives, que assim, que Jesus vem e diz assim, que a gente precisa fazer, amai-vos. E que essa prática de mindfulness, né, que foi retirado do contexto religioso do budismo e trazido para o contexto, né, laico, me ensina como que eu posso fazer isso, né? Como que eu, Silvana, cheia de questões, de opiniões, de temperamento, posso lidar com isso, né? Como é que eu posso lidar com essa coisa da divergência? Como é que eu posso lidar com as coisas que me desagradam, sem que isso me tome por muito tempo? Não significa que não vai me tomar, mas a permanência disso, né? E aí, assim, eu fiquei pensando, eu propus esse tema, depois eu fiquei pensando, e agora, né? Eu propus o tema, e por onde que eu vou, né? Tão difícil, né? A gente tá num momento assim, tão Tenso, né? difícil, tenso, né? Porque assim, tá todo mundo à flor da pele, né? Assim, qualquer momento você pode falar um negócio e, e pegar ali num gatilho e ficar assim, as pessoas brigando. Aqui no, eu moro num lugar é, é,
numa cidade pequena, que é Niterói, aí numa região pequena, aí eu vou indo para um lugar assim que chama um vale, né, assim pequeno, e tem um grupo dos moradores, porque são poucos. E aí, nossa, é feio. É feio de ver. Silvana, Porque deixa eu, sem querer te cortar, mas assim, eu hoje mesmo, né, eu comecei uma discussão cedo com um amigo meu de escola, de colégio, né, colégio católico, São Vicente de Paulo, que foi onde eu estudei, e, e assim, voltando aqui para esse conflito, né, para esse momento aí tenso, né, de extremistas, né, a gente, na verdade, está numa eleição quase de que rejeição, né, tem gente que, assim, tem gente que não gosta de nenhum dos dois, tem gente que odeia um e tem gente que odeia outro, né, e assim, cada um com as suas razões, seus motivos e tal. Então, eu vou dizer por mim, eu pessoalmente não tenho grande simpatia por nenhum dos dois grupos, né, nem de um lado nem do outro, né? Eu votei num outro candidato no primeiro turno e agora estou me deparando aí com uma situação, mas que para mim é muito clara também, assim, quando você analisa valores, né? O que cada um fez e pregou durante a vida, né? O que cada um deles, se você pegar, é fácil pesquisar na internet, né? A história de cada um, que cada um falou durante a vida, o que cada um defendeu durante a vida, o que cada um optou, mas isso é obviamente que é uma opinião pessoal, né? Não é de novo, eu estou batendo nessa tecla para deixar claro, isso não é uma posição institucional do Amai-vos Contem Amor, até porque a gente não tem por princípio e decisão do Conselho de entrar em política partidária. Nós estamos falando aqui de uma forma genérica e eu estou dando minha opinião pessoal como um membro da equipe, né? Enfim, então, e aí eu mencionei isso hoje, quer dizer, como você falou, entre católicos e evangélicos, nós somos quase 90% da população brasileira, né? E o Amais fala de uma forma, eu sou cristão católico, você é evangélica, enfim, a gente fala desde o princípio do projeto que a gente deve trabalhar com a questão do amor e dos direitos humanos. Então a ideia foi exatamente juntar judeu, muçulmano, católico, evangélico, afrodescendente, ateu, agnóstico, todo mundo junto, né? Independente das suas crenças, da sua religião, da sua opção sexual, do seu, né? Do seu condicionamento, né? Da sua condição social, cultural e tal. Então a gente fala em amor, né? E eu lembrando isso, o evangelho, o novo mandamento é amar a Deus e ao próximo, né? Então é uma contradição quando você vê um cristão defendendo arma, né? Defendendo liberação de arma, defendendo guerra, defendendo milícia, é uma coisa enlouquecida, entendeu? Enfim, então é muito contraditório, né? E aí, esse meu amigo, voltando a ele, né? Ele estava ali, ele entrou numa postura de isentão, sabe? Ele mete o pau em um, mete o pau em outro. Mas eu falei, amigo, e aí? Tá legal, você, né? Eu concordo com você que as críticas procedem, tanto de um lado quanto de outro. Acho que os dois não são santos, né? Cada um teve lá os seus percalços, os seus problemas no caminho, sem dúvida nenhuma. Mas nesse momento, você vê quem está aderindo a um grupo e quem está aderindo a outro, entendeu? Quem são as pessoas que estão aderindo a um grupo, quem são as pessoas que estão aderindo a outro. E aí eu cobrei dele, falei, você é um homem ou é um rato? Nesse momento tem que decidir. Entendeu? Assim, não dá pra ficar com cara de paisagem e dando uma de paladino da moral e da ética, né? Quer dizer, eu também concordo com as críticas por dois lados, mas e aí? E aí o posicionamento humanista nesse momento? Que é disso que se trata, Silvana. A gente passou lá, eu me lembro dos católicos e dos cristãos apoiando o nazista, né? Hitler. Na época foi apoiado pela própria Igreja Católica e pelos cristãos de uma forma geral, né? Assim, o pessoal aderiu lá. É uma coisa incrível. Enfim. Assim, o que eu acho que tem a ver assim com a nossa live é se perguntar, né, assim, como que a gente lida com isso, né? Porque assim, o que você está falando, assim, como é que a gente lida com isso, assim, não é como é que a gente lida com os posicionamentos dos candidatos, mas é como é que a gente lida com a divergência. Esse é o central da coisa. Assim. A gente sabe que cada candidato
defende, e assim, você sabe o seu voto, eu sei o meu, né, que continua é, o mesmo do primeiro turno, então assim, tá lá no meu story, as pessoas sabem em quem eu votei, quem eu vou continuar votando. Agora a questão é assim, como é que a gente lida com essa divergência? Assim, como é que a gente lida é, durante o processo eleitoral, como é que a gente lida, seja qual for o resultado, como é que a gente lida com isso? Quando o tema é como é que a gente lida com a divergência política, a gente pode ler assim, como é que a gente lida com as pessoas que pensam diferente de nós. Então, assim, é, assim, mindfulness não tem a ver com isenção, né? Não tem a ver com. Você falou uma coisa, né? Cara de paisagem, né? Não tem a ver com cara de paisagem. É, existe um compromisso ético. Tem vários grupos que trabalham com. Né, tem um grupo que eu participo que é Mindfulness e Engajamento. Então, assim, porque se vende essa ideia, né? Estou falando isso porque se vende-se essa ideia no mercado, né? Que assim, e as pessoas, então a pessoa que pratica meditação, ela é aquela pessoa que ela está ali, o mundo está explodindo e ela está ali. Vamos meditar, meu irmão, não sei o quê. Não é isso, né? Então, assim, existe um espaço para luta, existe espaço para indignação, como você está falando, existe tudo isso. A questão é como que eu vou lidar com isso sem que isso seja mais uma forma de me sobrecarregar mentalmente, né? A gente começou esse processo aqui trabalhando a questão da saúde mental. Ou seja, como é que isso, esse processo todo, com tudo que a gente já vive, com a violência, com a questão financeira, com um monte de coisa, como que isso, como é que a gente pode se proteger mentalmente para isso não ser mais uma coisa que nos sobrecarrega mentalmente? E não ser mais uma coisa. E eu acho que o desafio é como que a gente consegue lidar com a divergência política e, ao mesmo tempo, obedecer esse imperativo amai-vos. Então, assim, como é que eu posso divergir politicamente? Como é que eu posso lutar por direitos? Como é que eu posso me posicionar sem fazer do outro o outro pessoa meu inimigo? Acho que esse é o grande desafio, né? Porque assim, eu posso discordar de você e eu posso usar tudo que está ao meu alcance, né, para para mudar o seu voto, para fazer eleição, para denunciar aquilo que, mas sem eu querer destruir você. Esse é eu acho que esse é um desafio nosso, assim, né? Sem ver você, não, você agora o- é, é o, é o demônio, você. E já foi na eleição de 2018, é o burro, né? Você é burro, né? Então, assim. Aí Jesus falava assim: se você chamar o seu irmão de raca, de louco, você está pecando, né? Então, assim, como é que a gente consegue conjugar isso, né? Lidar com isso, conjugar isso? Eu acho que esse é um desafio. Não é fácil, não. É um desafio, assim, né? Como é que a gente consegue passar esse processo e depois continuar, né? Assim, muita gente saiu do grupo de família, né? Então, assim, no meu grupo de família tem uma pessoa que é cunhada, né? Aí eu lembro das pessoas falando que cunhado não é parente, né? Que manda, assim, né? Aí manda umas coisas, assim. Aí quando ele manda, eu penso assim, eu boto o dedinho pra baixo, eu falo que é desnecessário. Aí eu penso.
Aí eu percebi que o grupo da família deu assim, tipo assim, uma ignorada, falando assim, tipo, ele não vai conseguir nada aqui, então deixa ele falar sozinho. Eu percebi, falei, cara, ninguém fala nada. Eu é que vou falar, né? E aí foi, cara, que o grupo falou assim, ele não vai. É, é, foi interessante, assim, ele tem botado lá. E aí, assim, fala. Isso que você falou, Silvana, tá rolando muito, né? Assim, eu tenho visto vários grupos, eu mesmo já saí de alguns, porque acho que tem grupos que são muito segmentados, né? Assim, vamos dizer, tem uns grupos que tem um perfil já de um candidato ou de outro, né? Então, e a família mesmo, eu tenho pessoas mais ligadas até, a minha família tanto de pai quanto de mãe, uniforme. Vai todo mundo votar no mesmo candidato, graças a Deus. Votaram no primeiro turno, alguns estavam meio indecisos, votaram num lado e no outro, tal, estava um pouco menos uniforme, mas agora essa segunda eleição agora está todo mundo num grupo só. Mas minha mulher tem alguns parentes que são do outro grupo. E aí é muito delicado mesmo, porque você está tratando com um irmão, com um sobrinho, né, com pessoas queridas que você ama, né, e que tem uma relação afetiva, e de repente você vê uma postura, porque assim, eu não sei, Silvana, a gente fala de mindfulness, quando a gente fala de amor, mindfulness, espiritualidade, você está ampliando o foco, né? Você não está Uhum, fechado ali num assunto específico, né? Então, você quando uhum, amplia o foco, você está tratando de valores maiores, né? Você está falando de uhum, ética, você está falando de justiça social, você está falando de compreensão, né? Eu não gosto nem da palavra tolerância, porque tolerar. Eu me lembro o padre Fernando Baixo Dávila, que era um jesuíta da Academia Brasileira de Letras, a primeira vez que eu falei de tolerância, ele falou, Tony, essa palavra é muito ruim, porque você parte do princípio que você tem que tolerar alguém. Você tem que uhum. tentar compreender as pessoas e não tolerar, entendeu? Compreender lá, né? E eu acho que esse é o desafio, quer dizer, o que que passa na cabeça dessas pessoas para elas defenderem determinados candidatos, né? Determinados valores, né? Que muitas vezes não são os nossos, enfim. Então, Tony, e aí é justamente assim, eu trago assim, compreender. Então, assim, se eu conseguir compreender, então assim, não é concordar. Se eu conseguir compreender que motivos levam essas pessoas que você está falando assim, a defender a arma, não sei o quê. Se eu conseguir compreender, vai ser mais fácil lidar. Percebe? Então, assim, se eu compreender que ali tem um ser humano que tem os motivos, pode não ser os meus, mas se eu conseguir compreender, eu já não vou odiá-lo tanto. Que essa é a questão, assim. É como lidar com a divergência política, como que eu vou lidar com outro ser humano que diverge. Assim, tem valores que eu não concordo, tem valores que eu acho que são anticristãos? Tem sim. Eu tenho que denunciar? Tenho sim. Eu tenho que lutar por esses valores? Tenho sim. É um chamado profético na Bíblia, né? Desde o profetismo clássico do século VIII, lá no Antigo Testamento, desde o posicionamento de Jesus de Nazaré, desde o movimento, né, apocalíptico, no livro do Apocalipse, você vê que tem uma trajetória em torno da questão social, né, em torno da tríade, né, da viúva, do pobre e do estrangeiro. Agora, se eu conseguir compreender, então assim, como que eu vou... Então, é, lidar com esse outro que, que às vezes está com o seu entendimento entorpecido por alguma coisa. Como é que eu vou lidar com essa divergência? Como é que eu vou lidar com esse outro? Que é meu cunhado, que é meu sobrinho, que eu fico brincando assim. Eu tenho um amigo muito próximo que vota um candidato diferente de mim. Aí aí às vezes estou conversando com ele, eu falo assim, como é que vai ser quando chegar a Copa do Mundo, né? Todo mundo lá de camisa, verde e amarelo, como é que vai ser? Na hora que o Brasil fizer um gol, a gente fosse abraçar, a gente vai perguntar assim, e aí, quem você votou? Ah, é?
né? Como é que vai ser isso, né? Né, a gente está nesse momento todo assim dividido mesmo. Acho que nunca aconteceu isso, né? Essa coisa assim tão acirrada e a véspera de uma Copa do Mundo. Assim, eu estou curiosa para saber como vai ser essa comemoração, né? Mas assim, e aí eu propus o tema e fiquei assim, agora como é que eu vou caminhar, né, nesse tema e tal. E aí eu pensei que uma coisa que poderia ajudar a gente, né, assim, pra gente. Porque assim, Tony, quando alguém fala uma coisa no grupo, qualquer grupo, no grupo da família, no grupo do bairro, sei lá o quê, e mexe num gatilho da gente, pega ali uma coisa, cada um tem uma coisa, um é justiça social, a outro é a questão do Covid, seja o que for, tem alguma coisa ali, um gatilho ali que foi mais forte e pega aquilo ali e a gente é tomado. Aí quando a gente vê, a gente está chamando o outro de burro, de não sei o quê, de nananã, e vai, vai, vai. E aí a gente se auto-observar como é que fica o nosso estado mental depois disso. E como é que fica o nosso corpo. Então, assim, queria que trazer assim, isso para a nossa saúde, não da nossa opinião. A sua opinião eu já sei, a minha opinião eu já sei, a opinião do outro eu já sei. Então, assim, como é que fica nosso estado mental diante disso? Então, assim, eu fui lá discutir, briguei e tal. E o pior, a pessoa não mudou um milímetro do que ela pensou. E eu também não mudei um milímetro do que eu pensei, assim. E a gente ficou lá brigando e tal. E aí, como é que fica no nosso estado mental? A gente sai dali, serenos e plenos, e vamos trabalhar felizes? Vamos. Não é assim que acontece, né? Então é sobre isso que, que eu quero falar. Fala. Não, querida, até falando sobre isso, a gente está falando sobre essa visão mais macro, né? E até do nosso projeto aqui que a gente toca junto, o Amai-vos Contém Amor, que é essa coisa mais ampla, né? Como você falou, amor, ética, direitos humanos, cuidado com o meio ambiente, amor pela humanidade, pela espiritualidade, pela natureza, é o que a gente trabalha. E, 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 e eu acho que essa questão da amorosidade, de como se comportar, né? Eu acho que está muito vinculada aí a, a, a esses gatilhos que, sem querer, eles são disparados, né, Silvana? Então, eu mesmo, assim, eu me vejo às vezes... porque, assim, tem gente que perdeu parente, né, por conta da Covid, né? Tem gente que perdeu o emprego, perdeu o trabalho, está sem comer. Quer dizer, eu acho que tem um monte de gatilhos aí que são delicados, mas eu queria só lembrar aí ao pessoal que tá entrando, que vai ver depois e que está vendo agora, que a gente está dando uma posição aí de cuidado com a nossa saúde espiritual e humana, né? Independentemente do seu partido, da sua opção política, ideológica, enfim, então era isso. Então, se a gente quer fazer isso, né? Então, assim, se a gente quer fazer acolhimento espiritual e humano e de saúde mental para todas as pessoas, tem que ser para todas as pessoas, né? Então, esse é o desafio, que é ser para todas as pessoas, né? Então, assim, e aí uma coisa que pode ajudar a gente é cultivar a equanimidade, né? Essa é uma palavrinha que eu aprendi, né, na minha formação de instrutora de mindfulness, equanimidade. É difícil explicar o que é equanimidade, né? Tem a ver com uma estabilidade interna, emocional, mas não é uma ataraxia dos gregos, né, dos estoicos, não é ser impassível, não é ser sem paixão, né? Então, assim, o mundo está desmoronando, você falou da questão do Covid, as pessoas estão morrendo, né? Meu filho perdeu o melhor amigo dele com 33 anos, né? Então, assim, foi, foi, foi duro, né? Quando a gente lembra dele brincando na piscina, em casa, essas coisas, desde se conheceram, tinham 12 anos. Então, assim, ninguém da minha família morreu de Covid, né? Morreu.
o melhor amigo do meu filho. E mas não significa essa falta de paixão, né? Então eu não estou sentindo nada, né? Mas é uma ideia mais de aceitação, mais de saber é, é, que tem um fluxo na vida, que as coisas passam, é mais lidar com a questão de não se apegar demais e nem ter aversão. Então, assim, nesse momento que a gente está vivendo, né, existe um apelo muito grande às nossas ideias e uma aversão total. Então, assim, se tiver. O problema da polarização é isso, que se tiver alguma coisa boa, a gente não pode aceitar, porque a gente já tem uma atitude de aversão. Então, como é que a gente lida com essa coisa do apego e da aversão? Porque isso é uma forma de contaminar a nossa mente, isso é uma forma de, de sobrecarregar, que é o apego. Então, assim, se eu estou feliz, equanimidade, se eu estou feliz, eu aceito que eu estou feliz, eu não rejeito que eu estou feliz. Mas aí como é que anda o apego e a aversão? É uma aversão ao estado de não estar feliz, e um apego eu quero continuar feliz de qualquer jeito. Então eu vou fazer tudo para continuar feliz. Né? Isso é apego. Eu da outra vez ia falar, acabei perdendo. O Bauman, né, o filósofo, sociólogo e tal, ele falava em destino e caráter, né? Tem coisa que não depende da gente, né? Que é o destino, né, Silvana? Então, assim, no na própria oração do Pai Nosso, a gente estava falando aqui de cristão, de católico, seja feita a sua vontade assim na terra como no céu, né? Tem coisa que a gente, ninguém sabe qual o resultado dessa eleição, o que vai acontecer, né? E aí entra, o Bauman falava muito em destino e caráter, né? Caráter é como é que você se comporta dado aquele destino né, que o universo te reservou, que você não tem o menor controle, né? Então, assim, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu estou rezando para seja quem for o eleito, tenha uma postura humanista, estadista, no sentido de juntar os cacos, juntar a galera de novo, porque é um país só, né? Um país rico culturalmente, um país rico em recursos naturais, é um país rico economicamente, está sempre entre as 10 maiores economias do mundo. E se você fizer um histórico rápido, Silvano, isso era outro dado que eu queria te dar, é claro que a evolução humana não se dá em linha reta, né? Assim, você pega. Agora, tem um escritor, também um sociólogo venezuelano, Moisés Naim, que ele fez um livro falando sobre a evolução da humanidade nos últimos 50 anos. Né? Então ele pega fatos concretos, estatísticos, né? Taxa de mortalidade infantil, longevidade, democracias no mundo e tal. Você pega os últimos 50 anos, tudo melhorou. Tudo, entendeu? Com guerra mundial, com retrocessos civilizatórios, né? Com eleições que às vezes você fala, pô, o Trump nos Estados Unidos, né? Tem umas coisas que você fala, caramba, o mundo voltou atrás e tal, mas é porque não é uma linha linear, né? Mas o fato é que tudo acaba evoluindo, porque eu acho que o ser humano, essencialmente, né, está buscando essa melhora, né? Através da tecnologia, através do desenvolvimento humano, através dessa amplificação aí dos marcos civilizatórios, né? A questão do racismo, né? Que está muito evidente agora. Quer dizer, você julgar uma pessoa pela cor da pele, isso é uma coisa tão primitiva, tão arcaica, né? Então, eu acho assim, de uma forma geral, está tudo evoluindo, né? Então, é uma questão de tempo e de paciência. E, de novo, acho que isso que você está falando do mindfulness, é a gente saber que nem tudo depende só da gente, né? E que a gente vai fazer o nosso melhor sempre, independentemente né, do destino que o mundo está reservando para a gente, né? Eu trouxe um texto aqui para ler, mas ele é um pouquinho longo. Eu queria ressaltar. Eu vou ler algumas partes, que é sobre equanimidade, que foi retirado de um retiro, que diz assim: como seres humanos, estamos sujeitos à mudança contínua ao longo de toda a vida, que é isso que você está falando, né? Os taoístas falam das 10.000 tristezas e das 10.000 alegrias. A alegria se transforma em tristeza.
a tristeza se transforma em alegria. Não há exceção. A equanimidade é uma qualidade libertadora que nos dá um coração aberto e equânime, calmo e estável no meio das vicissitudes da vida. Desenvolvemos a equanimidade, desenvolvemos a equanimidade estando atentos a nossas reações, aquilo que Buda chamou dos 8 damas, fenômenos mundanos. Esses 8 fenômenos mundanos são formados de 4 pares opostos. Todos nós, em um momento ou outro, somos vítimas dele. Cultivar a equanimidade consiste em observar profundamente como reagimos à sua presença dos opostos no curso da nossa vida. Então, uma forma da gente lidar nesse momento de divergência política é observar como nós lidamos com o oposto. Então, assim, como que eu lido com isso? Assim, eu não tenho que concordar com as injustiças, eu não tenho que concordar com as coisas que eu politicamente me posiciono, mas como que eu lido com esse oposto? É me observar. Então, assim, o foco não porque quando eu consigo me observar e eu vejo alguém se exaltando, eu consigo perceber essa exaltação. Quando eu não me observo, eu entro na mesma sintonia da exaltação. E aí ficam 2 pessoas exaltadas brigando. Isso polui o meu estado mental e polui o estado mental do outro. Mas quando eu me observo, é isso que Mindfulness fala, assim, se observa a sua reação. Aí eu sei aonde tocou, paro um pouquinho, observo como isso está mexendo aqui dentro. Só esse simples gesto de observar aonde isso bateu já vai fazer com que eu vá, quando eu for conversar com o outro, eu já vou conversar de uma outra maneira. Aí o texto vai sugerir como é que a gente lida com a questão do louvor, da censura, né? Se a gente rejeita, se a gente quer ser sempre louvado, aí a gente tem um apego ao louvor e uma aversão a ser criticado. Então é observar como é que é essa minha aversão à crítica. Vem uma crítica, alguém, mas você vai votar nesse candidato? Aí eu começo a observar como é que eu lido com a crítica. Porque quando eu começo a me observar, vou perceber que a minha forma de lidar com a crítica é em relação à eleição, é em relação a qualquer coisa na vida. Quando alguém vem e me critica, eu já saio batendo. Então eu começo a observar como é que é a minha versão em relação à crítica. Então eu posso parar e pensar, será que tem alguma coisa aí realmente que eu preciso ouvir? Né? Então eu tiro o apego à minha autoimagem de perfeita e começo a perceber, né, a receber a crítica, por exemplo. Aí fala do sofrimento, né, a questão de se apegar, né, a um estado de não sofrimento e ter aversão à dor. Né? A gente vive numa sociedade altamente medicalizada, né? Porque você não pode sentir dor. Né? Então, uma aversão à dor e ao sofrimento. Mas também não é uma coisa assim, venha sofrimento, eu quero sofrimento. Não é isso. É você saber que tem 10.000 tristezas e 10.000 alegrias, né? E que isso pode mudar e tal. Tem uma parte que eu queria ler antes da gente fazer a prática. Que vai falar justamente dessa coisa do poder. Se pudermos nos lembrar constantemente de trazer a vigilância a esses fenômenos mundanos, à medida que surgem em nossas vidas diárias, começamos a ver o sofrimento presente no apego. Começamos a ver a vacuidade essencial e a impermanência das condições. Na prática da meditação, podemos não gostar daquilo que surge e ainda assim a disponibilidade em permanecer com aquilo que está acontecendo é o que traz a liberdade.
seja, é ficar livre dessas ações no nosso campo mental. Isso é ser livre, né? Eu tenho uma história verídica de um sujeito negro, não sei se foi na década de 60 ou na década de 70, que ele é acusado de um crime, e ele era um boxeador e ele passa, assim, acho que 30 anos preso. Foi feito um filme que o Denzel Washington foi o protagonista e tal, aí um rapaz canadense começou o processo, né? E aí, quando ele vai conversar com ele, tá lá, aos 30 anos preso, e ele fala assim, eu sou livre. Porque ele conseguiu uma liberdade interna de lidar. Ele sofreu uma injustiça, ele estava preso, e para a sanidade mental dele conseguir sobreviver toda aquela violência ali, né, das cadeias, né, nos Estados Unidos, ele começou um processo de espiritualidade, de libertação, né, interior. Então tem a ver um pouco com isso, né, como que a gente cultiva estados mentais para poder ter mais liberdade. A prática da equanimidade não significa que devemos tornarmos seres passivos. Quando faz calor, nós abrimos a janela. Mas cada vez que não está em nosso poder modificar as coisas, é possível para nós um refúgio interior? Esse refúgio interior é a nossa capacidade de ser equânime. Então nós estamos lá naquela discussão, que a gente sabe que não vai mudar o voto do outro, mas a gente entra naquilo dali porque a gente se enganja na discussão e às vezes tem um apego de ficar naquele embate ali. Será que é possível eu me refugiar interiormente e encontrar paz mental, mesmo sabendo que eu não posso mudar isso? Então esse é um convite da prática do cultivo da equanimidade nesse momento eleitoral. Então eu quero convidar para a gente fazer uma prática, né, que pode ajudar a gente a cultivar esse estado de equanimidade. Fala, Tony. Não, você fala muito da coisa de poluir, né, o lago com nossos pensamentos, com as nossas atitudes, né, que é um lago cristalino, mas que você vai jogando naquele lago, né, as suas decepções, as suas angústias, os seus medos, né, e aquele lago vai ficando poluído e acaba poluindo a sua mente, né. Então, eu queria fazer uma pergunta objetiva para você, Silvana, aí eu como cristão católico, você como cristã evangélica, né? Você tem esperança, assim, que a gente vá conseguir juntar os cacos e o Brasil se unir de novo? Você acha que isso, assim, é óbvio que é uma opinião pessoal, mas assim, como é que você sente, né, baseado aí no Mindfulness? Você acha que depende muito só da gente, né, enfim, qual é a sua opinião sobre isso? Tony, sim, eu vou te responder, eu vou te responder com Jung, né? O Jung, ele fala assim, numa conferência, quando ele falou da Alemanha nazista, ele falou assim, não adianta você querer trazer as pessoas para a razão quando elas estão possuídas. Então, assim, o Jung, todo mundo já ouviu falar que Jung fala de arquétipos e tal, né? Que os arquétipos estão lá no nosso inconsciente coletivo, que o arquétipo não tem forma, mas que o arquétipo né, não tem conteúdo, né, mas tem uma forma, tem. Pode-se dizer que tem uma energia ali arquetípica, tem uma ideia. Então ele vai dizer assim, que a Alemanha nazista ela estava possuída por um arquétipo. Eu acho que no momento atual nós estamos possuídos por dois arquétipos. E por um arquétipo do demônio e por um arquétipo do Salvador. E aí você pode só inverter os lados e um é o Salvador e o outro é demônio. Se você inverter, um é o Salvador e o outro é o demônio. Então, assim,
independente das questões das ideias todas que você colocou aí, que eu concordo plenamente, é, você disse que é de centro, eu sou de esquerda, eu já fui militante marxista-leninista, então assim, hoje eu estou mais para o socialismo moreno do Brizola, mas assim, sou socialista, sou de esquerda, mas a minha opinião pessoal, eu acho que hoje no Brasil a gente não está vivendo um debate político. Eu acho que a gente está vivendo um estado onde nós estamos possuídos por esses arquétipos. Então, assim, no momento de possessão, não tem conversa, não tem diálogo. Mas quando o estado de possessão baixar, né? Então, assim, quando o estado de possessão baixar, eu acho que é possível. Porque a gente sempre torceu junto na Copa do Mundo, a gente sempre foi à igreja junto, foi a enterro juntos, foi. Imagina se no enterro da família você dizer, sai daqui porque você não vota no meu candidato. Num casamento da família, você sai daqui porque você não vota no meu candidato. Então, assim, eu brinquei com o negócio do gol, né? Imagina lá, todo mundo se abraçando, todo mundo com a camisa verde e amarela, né? Porque é nossa. E aí, na hora que a gente fosse abraçar, de perguntar assim, qual o seu candidato? Nesse momento, eu tenho essa esperança que a pessoa fala assim, eu votei no Bolsonaro, e o outro dizer, eu votei no Lula, e dizer assim, que bobagem, o importante é o Brasil. E as pessoas vão se abraçar. Porque, assim, o estado de possessão, ele dura um tempo, mas ele não é eterno. Acabou o estado de possessão nazista da Alemanha. Hoje a Alemanha está assim, há 60 anos fazendo meia-culpa, 60 anos pedindo perdão, há 60 anos falando, nossa, como é que isso foi acontecer? Foi acontecer porque houve uma possessão, ou seja, o Wing vai dizer, quando a gente projeta um arquétipo na sociedade, quando a gente projeta aquilo em alguém, fica difícil. Então, assim, nesse momento, as pessoas estão projetando um salvador, projetando um demônio. Tem questões? Todas. Mas o momento que a gente está vivendo transcende essas questões políticas racionais, transcende. Porque, assim, você... E algumas coisas, assim, que às vezes... Que, assim, nós não estamos vivendo a mesma situação da Alemanha, porque a gente tem as casas, né? A justiça, o legislativo está aí. Pode acontecer, tudo pode acontecer, né? Mas assim, eu acho que a gente vive esse momento de possessão. Então, respondendo a sua pergunta, quando a possessão passar, a gente vai voltar a conversar. Eu acredito nisso. Mas enquanto não passa, como é que eu posso fazer para não colocar os dejetos lá que você falou no lado cristalino, que é a minha raiva, que é o meu rancor, que é o meu ressentimento, que é o meu julgamento. Então, assim, E como é que eu posso fazer isso? Se eu sou uma pessoa que tem raiva, que julgo, que tenho ressentimento, como eu posso fazer isso? Então, assim, é ter algumas práticas que nos ajudem. Entendeu? Porque, assim, não é. Eu brinquei com o negócio do imperativo amai-vos, porque não é só dizer assim, amai-vos que eu vou amar. Né? Assim, como é que eu posso fazer isso? Como que. Será que existe alguma forma de eu começar a cultivar isso? Como é que eu posso fazer? Existe. Existe. Então, assim, uma prática que vai ajudar a gente a olhar a humanidade do outro. Porque se eu ver, porque assim, o que aconteceu com a Alemanha nazista? Você tira o outro do humano, né? O outro não é humano. Mas como é que eu posso ver o outro como humano? Porque se o outro não for humano, mesmo que ele se o outro não for humano, eu posso fazer qualquer coisa.
né? Então, assim, como é que eu posso ver o outro como humano e não como a encarnação do mal? Aí eu projeto um arquétipo. Então, assim, se eu projetar um arquétipo naquela pessoa que ela é o mal, aí não tem conversa. Mas se eu ver, não, nós temos ideias diferentes e vamos lutar. Eu vou lutar pelas minhas ideias. Quais são as minhas ideias? Da justiça, do pobre, do não racismo, coisas que eu sinto na pele desde que eu nasci, né? Mas assim, mas se eu projetar, mas eu acredito que essa possessão passe, porque Silvana, ela não passeia deixa eu ninguém. só a gente tem mais 10 minutos aí, deixa eu só fazer uma memória rápida aí para o pessoal que entrou, que está entrando e que vai ver depois. O Amaivos, o Instituto Amaivos Contém Amor, a gente trabalha exatamente com essa questão do diálogo intercrença, da diversidade cultural, dos direitos humanos, né, do amor, enfim. Então a gente conseguiu juntar aí judeu, muçulmano, católico, evangélico, afrodescendente, ateu e agnóstico, enfim, são vários grupos que acreditam no amor como interseção, né? A gente não tem, até por diretriz do Conselho Consultivo, nenhuma postura de política partidária, né? É óbvio que cada um de nós, individualmente, tem suas posições políticas, ideológicas e tal, mas o Instituto Amaivos dele não entra nessa questão. Bom, enfim, então, quem tiver interesse, segue a gente lá, @contemamor.amaivos, tem o site, amaivos.com.br, ou contemamor.com.br, os dois dão lá, mas é o contemamor.com.br que a gente está usando, tem no YouTube também, @contemamor, tem vários vídeos, várias entrevistas bacanas lá, e então é isso, a gente está indo para a fase final aí, e a ideia dessa live de hoje é como o Mindfulness pode nos ajudar nesse momento de divergências políticas aí, com família, com amigos, com conhecidos, pessoas muito queridas que pensam diferente politicamente, que tem gerado alguns estresses aí gerais. A gente está tentando contribuir aí para a galera se entender de alguma forma. Vai lá, Silvana. Então eu quero convidar vocês para a gente fazer essa prática, né, de cultivo da equanimidade, que pode ser uma prática que ajude a gente no domingo e nas 24 horas depois, né? Então, respondendo a sua pergunta, a minha esperança é que vá desvanecendo assim esse estado de possessão emocional, né, muito forte. Então, assim, quando um gatilho é acionado, a gente é possuído pelo gatilho. Então, e a gente começar a se auto-observar, né, os nossos gatilhos e observar lá. Saber que o processo de a questão da justiça e da injustiça, a gente não deve ter neutralidade, mas a questão de como eu reajo emocionalmente a isso é minha responsabilidade. Então é eu me auto-observar, né, como eu estou reagindo para cultivar um estado mental mais saudável. Então vamos convidar a você a colocar os seus pés no chão, a descruzar as pernas, a manter a sua coluna ereta, a colocar as suas mãos sobre as coxas, fechar os olhos, fazer 2 ou 3 respirações profundas e lentas. E o convite é que você observe o seu corpo respirando, perceba o seu corpo. Você pode respirar naturalmente, o seu corpo sabe respirar, não precisa modificar nada.
Essa prática é um convite para você usar a sua imaginação. Imagine-se andando pelas ruas da sua cidade, encontrando pessoas, percebendo que elas têm anseios, aspirações como você, que ela tem dores e alegrias, e você vai se movimentando, encontrando essas pessoas e fazendo votos para elas mentalmente, dizendo que você fique bem, que você encontre paz, saúde, felicidade. Ao andar pelas ruas, imagine como seria viver num mundo onde não tivesse apego e aversão em relação às pessoas. Um mundo onde você não rejeitasse as pessoas por o que elas pensam. Um mundo sem dizer eu amo demais ou odeio demais. Um mundo onde as pessoas não dissesse você é meu inimigo. Como seria esse mundo? Onde você encontrasse apenas pessoas como você, que sofrem, que têm esperanças, alegrias, tristezas. Cada pessoa que você encontra nessa sua caminhada traz uma história assim como você. Pessoas que se alegram com boas notícias, pessoas que se entristecem com más notícias. Como seria estar diante dessa pessoa sem apego e sem aversão? Sem dizer que eu gosto ou não gosto de você, sem conhecê-la. Cada pessoa que você encontra, você pode dizer votos para ela. Que você fique bem. Que você esteja livre do sofrimento. Que você encontre paz e alegria. Como seria se cada pessoa que você encontrasse na rua fosse apenas um humano como você? Um caixa no mercado, um agente do trânsito, um motorista do lado, o atendente na farmácia, o médico. Apenas humanos com suas dores e alegrias.